Olá pessoal, voltamos com o nosso portal de ensino à distância, pasta de Comissão Distrital de Imagem Pública, no módulo 1, relacionamento com as mídias. Vamos para a nossa aula de número 6, é a sugestão de pauta, o poder do argumento. Bom, nessa aula, pessoal, a gente mostra um pouquinho como o press release foi redigido nas aulas anteriores e ele deve agora servir de sugestão de pauta e poder de argumento para que você venda aquele material produzido com press release para os veículos de mídia, para que eles possam cobrir a sua ação, o seu evento, enfim. A notícia do seu clube possa ser veiculada num veículo de comunicação de grande massa, por exemplo. Vamos lá, a gente tem aqui uma dica inicial: a sugestão de pauta pode ou não ser amparada por um press release. Na maioria dos casos, ela funciona bem apenas como uma introdução básica sobre o fato, ou com o poder do argumento verbal, seja no contato telefônico direto ou pelo follow-up, da sugestão de pauta enviada anteriormente para as redações por e-mail. Por exemplo, o que a gente quer dizer com isso, pessoal? O release ele foi construído dentro das técnicas informativas do jornalismo e aí você precisa oferecer este material para a mídia. Quando a gente faz essa ação, a gente chama isso de sugestão de pauta e aí ela deve estar acompanhada do poder do argumento para que aquele material seja publicado e tenha aí a repercussão que você deseja ao divulgar o seu clube de Rotary. Além daquele release em uma lauda ou duas laudas, uma ou duas páginas, contando toda a história daquela notícia, daquele fato ou daquele evento, você pode, na sugestão de pauta, aplicar apenas uma introdução, onde você não teria o release completo, mas sim um parágrafo, seria o lead, contando ali o quem, quando, onde, como e porquê, apenas num parágrafo no próprio corpo do e-mail, não havendo a necessidade de colocar uma redação mais completa no Microsoft Word, por exemplo, e com essa sugestão de pauta diminuída, com apenas um parágrafo, você a envia aos repórteres, aos jornalistas, enfim, aos veículos de mídia, para que eles possam conhecer aquela ação do seu clube ou conhecer aquele evento que vai acontecer ou que aconteceu. Aí sim, a sugestão de pauta ela deve ser aí acompanhada do poder do argumento. Como você não tem um release mais completo, com fotos, um texto mais amplo, apenas uma sugestão, o argumento se faz fundamental nesse processo, é quando você faz o follow-up, pergunta para aquele jornalista, aquele repórter, se ele recebeu aquela sugestão de pauta, aquela pequena introdução, e se ele deseja aí receber mais detalhes sobre aquele fato, ou até mesmo cobrir aquela ação, aquele evento. Então a sugestão de pauta deve ser sempre acompanhada do poder argumental aí, para a gente poder aí fazer com que o veículo cubra aquela ação do seu clube via contato telefônico ou via reforço por e-mail. A gente deve praticar aí esse follow-up para que a sugestão seja aceita por estes veículos. No slide posterior agora, a gente tem uma imagem que a gente ilustra bem isso. A gente tem ali no quadrado verde, o primeiro item, o primeiro tópico, a gente diz que a sugestão de pauta, ela deve ser sempre encantadora na mídia, porque os veículos se interessam, por conteúdo universal com fácil acesso às fontes. Se a tua sugestão de pauta dá isso pronto, ou melhor, o repórter sabe quem são as fontes, quem são as pessoas que ele vai entrevistar, ele facilita o trabalho dele e você acaba aí tendo uma possibilidade dele vir cobrir o seu evento. No tópico 2, em vermelho, a imprensa tem limitações de equipe e agradece sugestões prontas. É o que a gente falou do release mais completo. Se você manda um release completo, a notícia pronta, com uma foto bem produzida, provavelmente aquele veículo, se estiver enquadrado na linha editorial do que você está divulgando, ele vai aproveitar porque poupou o tempo dele, poupou a equipe na rua, poupou o tempo de produção e ele vai aceitar a sua sugestão de pauta porque ela está bem completa e vai facilitar o seu dia a dia. O próximo passo, em azul, explore o potencial de rotarianos ou rotariano num evento que seria apenas social. Quando você for divulgar um evento de Rotary, uma ação, aproveite para falar na tua sugestão de pauta, no teu press release, que lá naquele local estará presente um médico especialista em determinada área, um cirurgião dentista especialista numa determinada área, enfim, um advogado especialista no assunto que ele trata no seu dia a dia, enfim, tente casar essa sugestão de pauta rotária
com alguma especialidade que sirva de fonte ao jornalista e atrai o interesse dele pelo teu evento. Pega ali se tem alguma data próxima, algum período comemorativo naquela semana, alguma semana de combate a alguma doença. Você tente casar algum assunto do cotidiano das nossas vidas com aquele evento que você está tentando divulgar e coloque um rotariano especialista daquela área como fonte à disposição da imprensa. Isso aí tem uma eficácia, um efeito super positivo. Na sequência, nós temos ali: analise uma situação de fácil acesso ou que gere boas imagens no clube. Nunca convide a imprensa, a mídia para ir no seu clube se a casa estiver desarrumada. Obviamente, isso pode se tornar um tiro no pé. Então, você deve sempre preparar o ambiente para receber um jornalista, um repórter que aceitou a sugestão de pauta. Você o convidou para ir à sua casa, acabe aí preparando o ambiente e recebendo bem estes profissionais da comunicação. No quadradinho seguinte ali nós temos em azul: use um lead reduzido e o formato mais informal. Quando a gente faz a sugestão de pauta em cima do poder do argumento, a gente deve ser mais simplistas, né? A gente deve ser aí mais reduzidos no texto e ter aí uma sugestão de pauta mais informal, um bate-papo mais que você vai fazer com aquele jornalista e com aquele repórter, tentando convencê-lo de participar do seu evento e de dar visibilidade no seu jornal, na sua revista, para o seu evento. E por último, nós temos no último tópico, ali um pouquinho em amarelo, em dourado, não esquecer dos tópicos serviço e assinatura na sugestão de pauta. Se você está oferecendo uma possibilidade para aquele repórter, aquele jornalista cobrir o teu evento, coloque ali o local, a data, o horário e a assinatura. Assine o material, quem é você, o seu e-mail, o seu telefone, para quando ele estiver se dirigindo ao local, ele consiga ter um contato com você ou até mesmo tirar dúvidas de última hora. Então isso é importantíssimo. Vamos agora ao próximo slide, onde a gente tem aí uma reflexão, vamos lê-la. Nunca deixe de aproveitar uma sugestão de pauta reversa. Se o jornalista te procurou, significa que ele deseja publicar algo sobre seu clube. Atenda e providencie as informações solicitadas de imediato. Importantíssimo esse trecho da nossa aula. Da mesma forma que eu ofereço a pauta ao jornalista, eu dou a minha sugestão de pauta, pode ser que o jornalista procure a minha comissão de imagem pública, pode ser que ele procure o meu clube. E nesse momento, a gente não deve deixar esta oportunidade escapar. Eu vou dar exemplos reais como isso acontece e como isso deve ser aproveitado. No slide seguinte, a gente vai colocar na tela aí o próximo slide. Eu tenho aí um caso de sucesso, onde o press release foi produzido daquela forma lá atrás, no editor de texto, e virou aí notícia em página dupla numa revista especializada. Estou dando para vocês um caso real, é a revista Brasil Comex, segmento de comércio exterior. O cliente era do setor, né, da área de tecnologia, e o espaço que ele obteve foi uma reportagem em página dupla numa revista especializada, onde todo o texto enviado para a revista e todas as fotos enviadas foram produzidos aí, foram publicados sem que a revista mexesse numa vírgula. Enfim, aquilo que eu produzi no press release e aprovei com aquele assessorado ou com aquele clube de Rotary acabou indo para uma revista especializada sem que uma vírgula fosse retirada do texto, para ver como que é eficaz nesses casos onde o veículo de comunicação precisa do material pronto. Isso é possível, pessoal. No próximo slide desta nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho aí de outro caso de sucesso, trazendo agora para o universo Rotário. Nós temos a revista da Governadoria, que é a revista Rotary 4420, que é o boletim oficial do Distrito 4420, né, o boletim mensal. Temos aí o assessorado, no caso, seria o grupo de companheirismo, né, que é o grupo de motociclistas rotarianos da América do Sul. Eles conseguiram ali na imagem uma reportagem em 4 páginas na revista da Governadoria, justamente porque eles praticaram a sugestão de pauta. Eles telefonaram para a revista, eles mandaram um e-mail oferecendo um release e oferecendo o material. Vocês vejam aí que é um evento que ocorreu fora do âmbito distrital, mas com participantes do nosso distrito, e aí a pessoa, o coordenador de imagem pública desse grupo de companheirismo, mandou o release e mandou as fotos, e aí virou matéria em 4 páginas na revista do Distrito 4420, é a prova de como isso é possível. Na imagem seguinte, a gente tem um outro caso real, onde o assessorado participou aí de uma matéria
em página dupla num jornal de domingo. Agora vocês imaginam aí um formato standard de jornal, o cliente teve aí a sua reportagem em página dupla, sem pagar um centavo por esta publicação, porque também ela foi realizada por meio da sugestão de pauta. Foi oferecido um evento, era um evento de turismo 4x4, proprietários de veículos off-road, e aí o jornal se interessou em cobrir aquele evento, em cobrir aquela aventura, e acabou indo pessoalmente com o seu jornalista e seu fotógrafo, e acabou fazendo uma reportagem de página dupla, sem custo nenhum, para o cliente final, para o assessorado. Na imagem seguinte, eu acabo aí colocando uma foto que eu pretendo com isso colocar aí como é importante a produção de fotos no acompanhamento do press release. Nós tivemos, nesse caso, a inauguração de uma churrascaria e não precisou que o jornalista, o fotógrafo do jornal, fosse até o estabelecimento fazer a foto, por uma questão de agenda, por uma questão de equipe. Então, a gente produziu a foto e produziu uma pequena retranca, uma pequena sugestão de pauta acompanhada da foto, e aí a matéria foi publicada numa revista dominical, divulgando a casa, sem que isso fosse também aí feito por meio de um anúncio publicitário, tá? Na sequência, nós temos aí a sugestão de pauta no formato reverso, mais uma vez no caso real do nosso distrito. Temos a notícia do Rotary Club de Mauá, 8 de dezembro, quando quando completou aí 1 ano da sua fundação, o próprio clube entrou em contato com a revista, enviou as fotos e enviou o texto sobre aquela solenidade, aquela cerimônia, contando um pouquinho do resumo do primeiro ano de fundação do clube, e obviamente aí o clube obteve a exposição numa matéria de página dupla na revista Rotary 4420. Na sequência, nós temos aí um outro exemplo rotário, também na revista Rotary 4420, o grupo de companheirismo ali do Rotary Clube de São Paulo, Ponte Estaiada, é o grupo que se reúne em torno do projeto de kart, em prol da Fundação Rotária, também aceitou a proposta da sugestão de pauta reversa. Nesse caso, nós que entramos em contato com eles, dizendo que queria dar um destaque para esse trabalho voluntário aí, onde os participantes do kart acabam arrecadando fundos para a Fundação Rotária, e eles acabaram enviando texto e fotografias, e acabou virando matéria em 4 páginas na revista da Governadoria, e acabou dando exposição tanto ao projeto deles, quanto ao dia a dia, né, as ações do clube, muito importante também. Então, que fique claro, pessoal, a sugestão de pauta ela pode partir de você, pode partir do clube, como também ela pode acontecer da forma reversa, quando o jornalista ou aquele veículo de comunicação procurou para dar destaque em alguma ação no seu clube de Rotary. Então, fiquem atentos, né, nos 2 formatos. Se a sugestão de pauta reversa acontecer, não deixe de atender, porque com certeza o jornalista vai publicar o seu material. Com o final dessa aula número 6, a gente termina o módulo 1, relacionamento com as mídias, e aí a gente pretende colocar mais 2 módulos dentro do nosso portal de ensino à distância, que seria a campanha Rotarianos em Ação no módulo 2, e o módulo 3 seria o uso correto da marca do Rotary International e das logomarcas dos clubes de Rotary, para que a gente possa dar visibilidade da forma como o Rotary International prevê em seus manuais e em seus procedimentos. Então, a gente termina o módulo 1 com a aula 6, relacionamento com a mídia. Aguardem que teremos o módulo 2 logo em seguida. Obrigado pela atenção de todos. Até mais, pessoal.